Eu entendo, mas o meu corpo não entende. E aí o analista pergunta, não entende o quê? E ela diz, que você é o meu terapeuta. Essa cena acontece no primeiro episódio de sessão de terapia da primeira temporada, em que temos Júlia, a paciente, e Theo, o analista. Esse é o Analisando Análises, e eu te ajudo a pensar um pouco na clínica, na sua prática clínica, ou se você não é da área, mas é interessado na área, entender um pouco como nós, psicólogos e psicanalistas, pensamos uma situação clínica e as nossas intervenções. Esse é um ótimo caso, eu separei para vocês, porque trata da questão da tentativa de sedução do analista, ou sedução do analista, e a questão da transferência, um assunto tão importante na clínica. Bom, tudo começa com a cena seguinte. Júlia, na frente do analista, o Theo se mostra ali controvertida, um pouco arrependida parece, e diz o seguinte, eu me arrependo de você ter me encorajado a chorar aqui. Achei que fosse mágico, libertador, mas foi terrível. Nessas horas, gente, é sempre bom conferir, assim, porque o paciente pode dizer, olha, fiz aquilo que você falou, não deu certo aquilo que você disse, como você mesmo disse tal coisa. E é interessante perguntar, como é que eu disse isso, como é que eu falei isso, porque não podemos esquecer daquela regrinha que as pessoas escutam o que elas querem. E isso pode acontecer numa análise, isso acontece numa análise, frases do tipo, meu analista disse, ou a pessoa falando para mim como analista, você me disse isso, você me falou isso, e muito cuidado nessa hora. Por isso, eu sempre dou preferência e indico em supervisão que mantenham nas intervenções as próprias palavras do paciente, as palavras que ele utilizou. Não utilize outra, não utilize uma por aproximação, não chegue numa conclusão com palavras suas, tente manter sempre nas palavras do paciente. No caso aqui, não dá para saber exatamente o que ele disse, mas de qualquer forma ela fala, olha, você me encorajou a chorar aqui, eu estou chorando e está sendo terrível. E ela continua nessa posição um pouco controversa, um pouco fico ou não fico, e diz, acho que eu não vou conseguir falar. Deveria ter cancelado, vou embora. Ela diz que quer ir embora, ele levanta. Bom, você quer ir embora, as suas palavras são importantes aqui, você tem que se haver com elas, você diz que vai embora, então tá bom. E ele fica esperando para ver se ela vai embora ou não, e ela se senta. E ela continua. Fiquei nessa calçada há 4 horas, queria cancelar. E aí você percebe as contradições do desejo, não é? Ela diz que queria ir embora, que não vai conseguir, que precisa ir embora, mas ao mesmo tempo diz que está lá há 4 horas. Então chegou com muita antecedência para dizer, eu não queria vir, ou eu não sei se vou ficar aqui, eu acho que eu vou embora. Podemos pensar nessa contradição do desejo e fazer aqui uma hipótese do porquê dessas contradições do desejo, dessa dúvida sobre ficar ou não ficar, chegar mais cedo ou ir embora. Aquela posição que o Lacan escreve no seminário 10, logo na primeira aula, sobre a relação da angústia, o desejo e a posição diante do outro. Não saber o que o outro deseja e, mais precisamente, o que eu sou para o desejo do outro, o que eu sou no desejo do outro. Será que ela se questiona assim, eu fico ou eu vou? Cheguei mais cedo, veja só, cheguei com antecedência, ou não vou conseguir falar, eu vou embora? O que você deseja, Theo? Ela passa então para o analista o desejo, eu fico ou vou embora? Isso sempre é perigoso. Joel Dor, no livro sobre perversão, ao tratar de um caso, ao tratar algumas questões iniciais de uma análise, ele chama atenção para isso, olha, cuidado. Quando o desejo passa para o analista de ficar ali questionando, querendo que a pessoa fique ou não fique, ou que ela faça ou não faça coisas, a análise se descaracteriza e pode acontecer que ela pode sair dos trilhos. Ela pode começar a ter efeitos ruins, como por exemplo uma acting out, em que a pessoa, ao invés de elaborar ali em análise, ela vai fazer atuações fora do setting analítico. E ela continua ali uma cena diante dele, dizendo assim, nossa, ainda estou congelando, quase bati na sua porta. E aí diz que a cabeça está explodindo e deita ali. Ela está sentada num sofá na frente do analista e ela se deita assim de lado, com as pernas no chão ainda. E aí então ele levanta, abre lá o armário, pega uma manta e coloca sobre ela. Mas por que será que ele faz isso? Será empatia isso? Ela pediu para ser coberta? Será que é da coberta que se trata? E ainda que se tratasse da coberta, será que é essa a função dele? É nesse lugar? É a partir desse lugar que ele precisa manejar, atuar, fazer intervenções? Isso só descobriremos a posteriori, como diz o Freud. Só depois saberemos se isso foi uma boa ação ou não.
Pensando na frase que eu abri aqui, esse vídeo, já sabemos que não. E mesmo logo na sequência, você percebe que ela pega essa manta e simplesmente ela senta e deixa a manta ali. O frio parece que desapareceu, nem lembrava do frio. Pareceu que foi muito mais assim, qual a ação dele diante disso? E ela ficava, vou, não vou, vou, não vou, fiquei, tô com frio, dor de cabeça, deitei, ele veio, trouxe uma manta, então é para eu ficar. Lembrando que certas abordagens vão entender que isso foi muito bom. Foi aquilo, eu vou ficar aqui porque eu sou aceita, porque aqui eu sou acolhida, etc. Mas tem que tomar cuidado, porque isso abre brecha para certas questões transferenciais que eu vou falar no final desse vídeo. E aí, mais uma vez, ela diz que não deveria ter vindo, e ele vai lá e diz, foi a coisa certa você ter vindo. Talvez dizer se é certo ou errado, eu acho que não é a melhor das coisas, mas talvez dizer assim, se você veio, então vamos fazer a sessão. Então ela diz, versão resumida, minha vida acabou. E aí o Theo pede assim, não fale da sua versão resumida, eu quero escutar a história toda. Aliás, é uma coisa que muitas vezes temos que ensinar às pessoas que procuram uma análise, uma terapia. Não é versão resumida, não queremos a parte resumida, queremos a história toda. E quando eu falo a história toda, claro que não é também se perder em detalhes que fica naquela coisa que roda, 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 roda e não traz nada. Não precisa ser resumido, mas não precisa também ser um monte de coisa que não tem validade. Como diz o Lacan no Seminário 8, falando do discurso obsessivo, ele coloca, o obsessivo oferece tudo, ele fala tudo, ele entrega tudo, mas tudo que não tem valor, tudo que não vale nada, tudo que é merda. E uma das partes da intervenção do analista, da escuta do analista, é justamente conseguir ali sublinhar, recortar aquilo que tem importância, para causar efeito sobre o sujeito. Porque falar por falar, as pessoas falam por falar com qualquer outra pessoa. Com o analista tem que ser uma fala diferente, endereçada àquele analista. O analista tem que fazer as suas intervenções para que isso possa acontecer também. Aí na hora que ela vai falar a história completa, ela olha pro celular, é o André, que é o namorado dela. Mais uma vez aqui, não dá, não tá adiantando, eu não consigo estar aqui. E aí o analista manda uma frase que é a seguinte, você está assim como nunca esteve. Eu não gosto de intervenções como essa porque eu acho um pouco de efeito moral. Como assim esteve ali como nunca esteve antes? Se for num certo sentido lógico da coisa, que aquele dia é aquele encontro, então ele não pode ser igual a todos os outros, tudo bem. Mas me pareceu uma coisa um pouco mais de efeito moral. Hoje é o dia importante aqui. E os outros dias não foram importantes? Esse tipo de frase eu não gosto muito, acho que é mais de efeito moral, mas tudo bem, mesmo sendo de efeito moral, ela tem efeitos, ela produz efeitos na pessoa. Então ela fala que está enjoada, que está com vontade de vomitar, mas ele fala, não, você vai ficar na análise, você fica na sessão. Ela fala, vou vomitar na sua frente. E ele insiste, pode ficar sim. Então ela fala, então tá bom, então eu vou me controlar, não vou vomitar na sua frente. Ele vem com uma intervenção ótima, porque ela fala isso, eu me controlo, pode deixar. Veja, ela falou um monte de coisa, ele faz o recorte certinho. Que ela falou, eu me controlo, e ele fala, esse é seu problema? Demonstrar que perdeu o controle na minha frente? Ou será que ela quer controlá-lo? A intervenção pareceu boa, porque ela fez aquilo que muitas vezes, quando tem uma intervenção boa, acontece. A pessoa te ignorar. E ela ignora e volta a olhar para o celular. Sobre isso eu indico um texto do Renato Mezan, O Tronco e os Ramos, é um livro, na verdade, que tem um capítulo sobre o caso Dora, chamado E daí? Que o Freud faz uma baita intervenção e ela olha para aquilo e fala assim, e daí? Então aquilo que é tão importante para o outro, e aí sabemos, né, essa posição diante do outro da histeria, de eleger o outro como um lugar de saber para na sequência apontar as falhas de saber desse outro. Então ela coloca ali o Dr. Freud nesse lugar de saber e nessa intervenção que o Freud faz, ela diz assim, mas e daí? E o Freud fica enfurecido. O Freud ainda está descobrindo o que é a transferência e seus efeitos. Por isso que é um texto tão importante, o caso Dora. E ela começa uma triangulação, ela está ali diante do analista e fica, o André fica ligando, ela começa assim, estou aqui com você e tem um terceiro na história tentando invadir essa nossa relação, essa nossa situação aqui. E aí o Theo, ainda tentando de alguma forma dar sentido para aquilo, coloca, olha, talvez ele possa estar preocupado. Então ela diz, se ele realmente estivesse preocupado, ele não teria começado aquela discussão absurda. E aí ela solta de forma muito rápida, assim, quase transei com um cara num bar, um nojento, um encebado. E aí o celular volta a insistir na ligação, ela pede 1 minuto para falar com ele e o analista faz bem. Fala assim, escuta, Jura, ele pode aguardar, você está em sessão agora. Que aliás é um ponto muito importante, tem gente que vem para uma análise, uma terapia e fica o tempo todo tentando conectar
com o mundo lá fora, saindo da situação do setting, e algumas vezes pode ser com o celular, que fica ali olhando mensagem que chega, fica ali tentando, pede para atender uma ligação. É claro, gente, que tem situações emergenciais, preciso tomar cuidado com isso. No caso aqui, me pareceu muito mais essa triangulação que ela já começa a trazer o André e depois traz o André ligando, insistindo, e ele vai lá e faz um bom corte. Você pode falar com ele depois. Então ela conta que ela recebeu um intimato do André. Guarda essa ideia, ela recebeu um intimato. Ou eles se casam ou eles se separam. E por conta desse intimato, eles brigam, ela fala com uma amiga, a amiga dela chama ela para sair, empresta um vestidinho para ela, ela coloca esse vestidinho e vai para um bar com a amiga. E conversando com a amiga, olha que interessante, ela conta para o analista. Eu falei para minha amiga, e ela disse que adoraria ter um homem como o André, que desse um intimato para casar ou se separar, o quanto ela gostaria de um homem assim. Então ela já disse assim, ó, tem esse meu namorado que quer se casar, esse cara aí que as outras mulheres desejam, minha amiga deseja, mas eu não quero. E teve o cara lá na balada, no bar, que eu quase transei, que é um encebado. Lugar interessante que ela coloca os homens nessas referências. E aí depois de conversar nesse bar com a amiga falou que estava tarde, precisava ir embora, e ela ficou ali. Enquanto ela estava ali com a amiga, um cara ficou olhando para ela, quando a amiga saiu, esse cara se aproximou e ficaram conversando. E aí veja que interessante, ele chega e diz assim, você parece tão triste, e completa, e a tristeza te cai tão bem. Interessante isso, claro, ela pode realmente estar triste, mas também esse semblante levemente triste pode ser uma coisa que atrai, que chame, até brinco assim, né? Uma das melhores formas de você fazer as pessoas se atraírem por você ou se interessarem por você é você soltar aquelas assim, por exemplo, não sei o que acontece, mas nunca consegui amar de verdade, eu me sinto triste, eu adoraria amar alguém, até já fiquei com uma pessoa ou outra, mas eu não consigo sentir amor de forma nenhuma. Ou eu não consigo sentir desejo de forma nenhuma. Eu não sei o que acontece. Acho que o problema sou eu. Nunca vou encontrar ninguém assim. Quando você fala isso, pode ser que você consiga despertar aquele efeito na pessoa assim. Nunca amou ninguém? Nunca desejou ninguém? Ah, pois então tá aí, um desafio para mim. Eu vou dar um jeito de conquistar essa pessoa e mostrar que ela vai amar sim, que ela vai desejar sim. Então não sabemos se o semblante de tristeza era pela tristeza da situação, ou se aquela coisa também, estou aqui tão triste, nenhum homem pode ter condições, nenhuma pessoa pode ter condições de me fazer desejar, amar, me alegrar, etc. E por que eu falo isso? Porque eu já comecei a ler o caso aqui pela perspectiva da histeria, como eu falei para vocês, e a questão da histeria não tem nada a ver com o fato de ser homem ou ser mulher, tem a ver com a questão do desejo, um desejo insatisfeito. É a pessoa que vai no restaurante e pergunta, o que não tem? Pois é o que não tem que eu quero. E ainda que tenha algo que coma, mas não era exatamente o que eu queria. Sempre colocando um furo nesse outro, como falei para vocês agora há pouco. Coloca lá em cima e fura. E depois dessa fala dele, ela vira e diz assim, você acha que a tristeza me cai bem? Você confirma o que ele diz? É bem interessante isso, você pode encontrar, por exemplo, no Lacan, no Seminário 1, quando ele pega ali o esquema óptico, que ele coloca primeiro um esquema com espelho só, um espelho côncavo, em que a criança, ela se vê, o sujeito se vê como um corpo inteiro, graças a um ponto específico que ela olha a sua imagem, então para ter aquela ilusão de corpo, de onipotência, de inteireza, é só de um ponto específico. Depois ele traz o esquema óptico, que ele põe dois espelhos, tem um outro espelho, além do côncavo, tem um plano, e ele faz uma relação com um grande outro ali, dizendo assim que nesse caso, além da questão da imagem, tem essa confirmação que se espera do outro. Sou isso que estou vendo? É isso mesmo? E ela faz algo do tipo, você acha que a tristeza me cai bem? E ela continua a história e ela vai chamando o analista para se envolver no que está contando. Veja só que interessante. Ela fala assim, fui ao banheiro e ele me seguiu. E é aqueles banheiros unissex, sabe? Você conhece? Que vai homem e mulher? E o analista fala assim, conheço. E veja o que ela diz quando ele fala que conhece. Você sabe, eu nunca imaginei que você soubesse dessas coisas. Por isso tem que tomar muito cuidado. Às vezes perguntar qual a intenção dessa pergunta. Você conhece os banheiros unissexes que vão homens e mulheres? Por que dessa pergunta? Qual que é a relevância de eu conhecer isso ou não? No caso aqui, ele diz que sim, e isso de alguma forma alimenta a fantasia dela. E ela coloca, olha, não esperava que você soubesse sobre essas coisas, hein? E ela foi pro banheiro, esse cara seguiu a Júlia, e então começaram ali a se pegar, e ela foi ficando excitada com a situação, e
pensou em transar com ele ali, a coisa foi caminhando para isso. E ela colocou, por que não? E caso a gente se separa, já que eu vou casar e nunca transei no banheiro, bom, essa é a chance de eu transar no banheiro antes de me casar. Que é a tática humana. A gente inventa qualquer história para legitimar um desejo. O desejo dela é esse e ela vai dizer assim, já que eu vou me casar, eu nunca fiz isso, vou fazer então por conta disso. E aí ela fala assim, levantei minha saia, ele veio por trás, aquilo me deu um tesão. E aí então ela vira para o analista e fala assim, tô achando meio forte para você. É muito forte para você, Theo? Isso te excita? Isso me lembrou um trecho, uma passagem aqui do Psiquiatria Psicodinâmica, do Gabbard. Tem aqui sobre os transtornos histéricos e histriônicos, né, um outro tipo de forma de chamar a questão do desejo histérico. Mas aí traz o caso da senhora Kaká, senhorita Kaká, de 24 anos, em que ela conta para a analista sobre as fantasias sexuais que tem com o analista, até para ver a reação da analista, ver como ela se sai disso. Por exemplo, ela coloca assim, ó, estou acariciando o seu corpo, suas coxas, suas costas, seus quadris, suas coxas, suave e rapidamente passo minha mão em sua... Você geme docemente e me abraça meio apertado. Beijo você e sussurro levemente em seu ouvido que vou fazer amor com você. Levemente massageio e beijo seus seios, beijo seu ventre e desço em direção a... E etc. Então aqui traz esse caso dessa situação que deixa a analista um tanto quanto constrangida, ou deveria deixar constrangida, pelo menos foi a intenção por parte da paciente. Só que veja só a situação que a analista fica, a leitura que o Gabbard faz. Não é necessário dizer que a expressão da paciente dessas fantasias fez a terapeuta sentir-se desconfortável e ansiosa, bem como controlada. E aí só, olha essa sinuca que fica. Ela sentia que, caso interrompesse as fantasias, estaria revelando seu desconforto e desaprovação dos sentimentos transferenciais da paciente. Mas, se permanecesse em silêncio, estaria sendo conivente na formação de um par exibicionista voyeur. Olha que interessante essa leitura. E no caso aí o Theo está numa situação muito parecida. E ele tanto precisa escutar, mas ao mesmo tempo o quanto escutar ele pode ficar nessa posição. Exibicionista voyeur, mostrando uma dupla com a paciente. E ela continua, abri o zíper, fiquei olhando aquele... Primeiro ela fala pau enorme, depois ela diz, eu não sei se é tão grande assim, eu tô acostumado com o do André. E aí mais uma vez, coloca ela, coloca um terceiro que é esse cara do banheiro, põe o marido, agora mais impotente, pelo menos na comparação do tamanho, da anatomia. E aí acontece uma coisa interessante, porque ela fala assim, ele me vira de costas e já pega uma camisinha. Quando ele pega uma camisinha, ela tem uma sacada, fala assim, bom, se ele já tem uma camisinha no jeito, ele deve fazer isso sempre, ele está acostumado. E aí nessa hora... meio que ela desloca de uma posição de ser ali a eleita por aquele cara naquela noite, ou de ter uma importância grande, e ela se viu como mais uma, apenas mais uma para esse cara que coleciona aí, que faz essas práticas tantas vezes. E ela pausa, ela fala disso e mais uma vez fala pro Theo, certeza que isso é muito forte para você? Eu perguntaria, qual que é a diferença se isso é forte ou não para mim? Ou, melhor ainda, não se trata de mim, se trata disso que você está me contando, se trata dessa situação. Foi muito forte para você? Porque a análise é dela, ela está se analisando, não é a análise do analista. Se a análise começa a ser mais do analista do que da analisante, tem alguma coisa errada acontecendo, e o analista deve intervir. Só que ele fica, de fato, e dá aquela travada ali, muito semelhante ao que acontece no texto do Gabbard que eu mostrei para vocês agora. Somado a isso, alguém entrou na cabine do lado, no banheiro do lado, e o som da urina, ela falou que lembrou do André, o som do banheiro, e aí deu uma coisa ruim e não quis mais. Falou, chega, não quero mais. O cara achou ruim e falou assim, pelo menos uma punhetinha e tá tudo certo. E aí ela diz, e nessa hora eu pensei em você. E ele, opa, pensou em mim na hora que fala da punhetinha, que nesse momento do banheiro? Ele espera que vem depois, ela diz, o que você diria? Eu falando disso na terapia pra você. Achei que você não ia entender, que você ia achar nojento. Mas aí o Theo, o analista, fez algo ótimo. Ele diz, mas mesmo assim, você fez questão de me contar. De repente, você queria me chocar. Esse é um tipo de intervenção interessante, porque ele fala, mas dá ponto de fuga. Ó, me parece, talvez você quisesse me chocar. Para a pessoa poder assim, pode ser que sim, pode ser que não.
Se é uma coisa mais sem saída, você quer me chocar com isso? Isso pode, às vezes, piorar. Isso pode levar a uma certa turbulência, porque a opção é assim, ou aceita ou recusa totalmente. Quando você faz essa intervenção, me parece, ou talvez, ou de repente você quisesse me chocar, você abre espaço para a pessoa construir alguma coisa sem ser um sim ou não, que pode levar até um abandono do processo, muitas vezes. E para intensificar a situação, olha o que ela diz. Eu vim direto para cá. Bati para ele antes, ainda nem lavei a mão. E aí ela olha para a mão dela, ali na frente do Theo, depois de ter se deitado, feito cena, ele cobre ela com a manta, e ela pega a manta e põe do lado, ela olha para a mão e fala assim, a porra dele ainda está aqui, está todinha aqui na minha mão. Por que será que ela precisa dizer tudo isso e ter isso nas mãos diante do Theo? Aí chegamos no terceiro bloco da história. Ela sai, vai no banheiro, vai lavar a mão, fica um tempo, o Theo até pergunta se está tudo bem, ela diz que está tudo bem, ela volta e acontece a sequência seguinte. Ela senta e ele viu que não é por ali. Não é para ficar na cena dentro do banheiro, para ficar com a porra na mão, nada disso. Ele quer ali fazer a análise e ele retoma um pouco, fala assim, ó, me fale um pouco o que aconteceu antes, por que vocês brigaram? E ela coloca, agora não inverteu, é homem que quer se casar e a mulher não quer mais se casar, homem que quer ter filho e a mulher não quer mais nada disso. E aí ela chega no ponto finalmente, ela diz, olha, ele acha que tem alguém, que eu estou enganando ele. E o Theo acha estranho e fala assim, mas do nada, de onde que ele tira isso? Mas antes tivemos uma conversa estranha. E aí veja só, aí ele fala assim, o André, o namorado dela, ele disse que estava cansado de toda essa indefinição da minha parte. E aí veja o que ela fala, a Júlia. Aí eu disse, então tá, ou a gente casa ou a gente termina. Lá no começo, ela disse que recebeu essa intimada por parte dele, ou a gente se casa ou a gente se separa. Só que agora aqui ela traz que foi ela que disse. E aí o Theo não esqueceu disso e diz assim, então foi você que fez a intimação para ele. E ela dá uma assim, ah, não, peraí, não foi bem assim. Aconteceu a famosa retificação subjetiva, aquela correção. Então, peraí, não foi o outro, foi você que fez isso que você está aqui se queixando. A famosíssima parte, qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Que o Freud fala no caso Dora, que o Lacan revisita esse caso no texto Intervenções sobre a Transferência, em que ele fala das inversões dialéticas, e uma das inversões dialéticas é justamente esse questionamento que, primeiro, Dora topa ser moeda de troca, mas só para contextualizar. O caso Dora é o seguinte, você tem que pensar na Dora, o pai de Dora e a mãe de Dora. Do outro lado, Sr. K, Sra. K. Tem lá um distanciamento do casal, mãe e pai de Dora, e o pai de Dora, ele começa a se engraçar com a Sra. K, um casal amigo da família. Eles começam a se engraçar e aí o Sr. K meio que sabe o que está rolando e ele começa a dar em cima de Dora, que era adolescente na época. E o pai, meio que sabendo disso também, deixou quieto e ficava nisso. Ele dava em cima da Sra. K, tinha lá suas relações com a Sra. K, e o Sr. K tinha ali as intenções com a Dora, e a Dora, num certo sentido, no primeiro momento, ela até topa ficar nisso. Só que depois ela não topa mais. Que a hora que ela dá a bufetada na cara do Sr. K e fica ensandecida, escreve uma carta de suicídio, e a partir dessa carta que o pai encontra, quer procurar Freud por conta disso. Essa é resumidamente a história do caso Dora. Mas voltando para cá, então essa mudança, por que você topou ficar nesse lugar de moeda de troca, depois você não topa mais? O que acontece é que tem essa mudança de posição, da sua posição na relação com o outro, que é essa questão, aquilo que você está se queixando que o outro fez, mas na verdade você causou isso. E no caso aqui, ele faz essa intervenção, e ela diz que não foi bem assim, mas ele insiste, o analista, quem falou de casamento ou separação foi você. E ele coloca, parece que você precisou problematizar a relação. Sabe assim? Quem nunca fez isso, né? Quantas vezes já escutei isso na clínica e já vivi isso na vida, de precisamos resolver uma coisa, implantamos um problema. Isso lembra muito aquela história que o Freud coloca, você encontra em alguns textos sobre culpa, totem, tabu e afins, que primeiro vem a culpa, quase um sentimento inerente à espécie humana, e depois vem o crime. Então não é que você comete um crime e se sente culpado, você se sente culpado e por isso comete um crime para dar destino para essa culpa. Parece que no caso seria isso então, problematizar uma relação, uma situação para arrumar uma briga porque já tinha algo ali acontecendo anteriormente.
E aí o Theo coloca, mas por que tudo isso agora? E ela diz, é porque eu estou enganando ele está certo. E aí o Theo fica meio que surpreso com esse cara do banheiro. Ela falou, não é o cara do banheiro. Eu estou enganando o André há muito tempo. E aí o analista não entende nada, diz assim, mas por que você nunca trouxe? E ela fala, eu trouxe, está aqui há muito tempo. Você quer que eu acredite que você nunca notou? Então ela começa a trazer que sempre falou sobre isso há muito tempo, ele não percebeu e veja só, diz, eu traio o André com você. Aí o analista, como? Faz uma cara de não entender muito bem, de desagrado, e ela se incomoda com isso. E ela fala, essa não era a reação que eu esperava. Eu imaginei 2 cenários. Ele, quais cenários? No primeiro você se levanta da poltrona e diz, eu também te amo, Júlia, sempre suspeitei disso, e depois transavam loucamente no sofá ali, no consultório. E ele pergunta, e no segundo? No segundo você também dizia que me amava, mas a gente só não transava no final. Ou seja, ela só esperava como resposta ao revelar que de alguma forma traiu o André com o analista, ou seja, amava o analista, as 2 respostas envolvem a mesma coisa. Ela também é amada por ele. E ela fala que você agindo assim, como se não soubesse, é humilhante para mim. E ela coloca, desde a nossa primeira sessão, eu sinto isso. Eu achei que fosse passar, mas não passou. Você virou o centro da minha vida. E aí o Theo, para não ficar, lembrando, a análise é dela, ele vai fazer a intervenção necessária e coloca assim, mas o quanto disso é uma forma de não lidar com a sua relação, com os problemas da sua relação. E aí então ele faz uma coisa super necessária, ele é muito claro e põe um limite. Ele coloca, eu sou seu terapeuta e como seu terapeuta eu não sou uma opção. Ponto. Interditou, isso é interdição, está interditado. Ponto. O meu desejo aqui em relação a você é te escutar como uma analisante, como uma paciente, nada para além disso. Que aliás é isso que acontece no complexo de Édipo. Quando a gente fala de complexo de Édipo, é quando o amor materno, que é uma função, diz o seguinte, olha meu filho e minha filha, você não é mais tudo para mim. Eu amo você, eu desejo você enquanto filho, enquanto filha, não enquanto amante ou enquanto melhor amigo ou coisas do tipo. Ainda que tenha mães, pais e filhos que se tratam ali como melhores amigos. Num outro contexto, às vezes exagerado, mas esse assunto para um outro vídeo. E então ela diz, agora eu entendi. Eu não transei com aquele cara por causa do André. Eu transei com aquele cara por sua causa. Eu fiz por você. E ele estranha, ela fala assim, eu queria você e não aquele cara. Veja os vários lugares que ela põe o analista. Ela primeiro põe assim, não fiz pro André, fiz pra você, põe no lugar do André. Não queria estar com o cara, eu queria estar com você, põe no lugar do cara. Ela falou que estava no bar e imaginou que ele fosse chegar no bar depois de um dia de atendimento e fosse encontrar com ela e pudesse rolar aquilo. Então meio que aquele cenário, aquele cara, ela meio que atuou uma fantasia que ela tinha de ficar com o analista e por isso vai com ele até o banheiro. Mas veja um detalhe muito interessante. Eu falei, primeiro ela pôs o Theo no lugar do André, do namorado, em que ela fala, eu não fiz pra ele, eu fiz pra você, tá? Depois ela põe o Theo no lugar do cara do banheiro. E eu não queria estar lá com o cara do banheiro, eu queria você, queria transar com você. E depois ela fala assim, nessa fantasia, eu imaginei que você chegasse no bar, me olhasse sem dizer nada, e aí então você ia e eu te seguia. Bom, mas quem foi e foi seguida foi ela que foi, o cara do bar seguiu ela até o banheiro. Nesse caso aqui, ela agora coloca o Theo no lugar dela. Isso é muito interessante, essas várias mudanças de posições, porque mostra que não se trata do Theo. Porque mostra como o desejo vai deslizando, como não podemos tomar uma coisa que é dita ao pé da letra. Ah, eu desejo você efetivamente. Eu sempre falo isso para alunos, para supervisionandos, etc. Tem gente que até reclama que eu falo essa frase, mas eu falo essa frase. Aprendi com um professor muitos anos atrás, ele falava pra gente, anota na mão, não é comigo, não é comigo, esse amor não é comigo, esse ódio não é comigo. Põe um letreiro assim no consultório, num lugar que o paciente não possa ver, só você veja. Não ache que os amores, que as hostilidades, etc., são efetivamente para você. São repetições que acontecem. E fica claro que ela põe primeiro o Theo como no lugar do André, depois põe o Theo no lugar do cara do banheiro, depois põe o Theo no lugar dela mesma, porque ele vai indo na frente e ela vai atrás.
Ele vai andando na frente, como ela foi andando na frente, e aí então, na fantasia dela, ela vai atrás como aquele cara foi atrás. No fim das contas, ela põe o Theo no lugar dela e ela se põe no lugar do cara do bar indo atrás dele. Ela conclui: pensei que era você lá. E não foi bem isso. Ela mostrou nas várias mudanças de posição que não pensou exatamente isso. Caberia retificações por parte do analista, ele não fez, mas fica uma dica aqui para marcar essas posições, como ela foi mudando ao longo da narrativa da paciente. Aí sim chegamos no eu entendo, mas o meu corpo não entende. Não entende o quê? Que você é o meu terapeuta. E aí vem a frase dele de interdição: sou seu terapeuta, e como seu terapeuta eu não sou uma opção. É claro que um ouvidinho mais tuberculoso poderia dizer assim: bom, sou seu terapeuta, e como seu terapeuta eu não sou uma opção, mas e não como terapeuta, e como homem seria uma opção? Olha as brechas da linguagem, né? Esse é um dos motivos pelos quais o Lacan diz que a linguagem não é feita só para comunicar, porque ela também é feita para confundir. Olha esse pontinho que poderemos pegar aqui. Cria aqui uma confusão neurótica, de não entender muito bem o que o outro disse, ou a confusão perversa, do mal intencionado. Então veja que esse caso, isso é só uma sessão. Outra coisa interessante, em uma sessão, esse episódio tem 30 minutos, claro que assim, está fora do contexto do caso todo, isso é uma primeira sessão, é uma obra de ficção, eu estou fazendo uma análise de fora, lembrando que uma análise é sempre feita de dentro. Se fosse um caso real, ela fosse a minha paciente, eu poderia falar sobre isso. O que eu faço aqui é uma coisa de uma aplicação, de uma leitura clínica, de uma situação fictícia, mas que acontece muito na clínica. Então é uma questão da transferência, um tipo de desejo aqui que parece um desejo histérico, defesa muito característica na histeria, que é a sexualização. Se você pegar aqui mais uma vez no Gabbard, a gente poderia classificar como defesas neuróticas mais elaboradas. Eu posso pensar defesas primitivas, como cisão, projeção, idealização. Poderia pensar nas defesas intermediárias que eu tenho, deslocamento, racionalização, sexualização, e as maduras, o humor, a sublimação. Mas voltando para as intermediárias, a sexualização, vou ler para vocês, emprestar significado sexual a um objeto ou comportamento para transformar uma experiência negativa numa outra excitante e estimulante, ou para afastar a ansiedade associada ao objeto. Veja que aqui nesse tipo de interpretação é tanto uma interpretação da psicanálise freudiana, ana-freudiana, mas também kleiniana, porque fala o seguinte, né, ó. Eu pego uma experiência negativa, que seria essa relação impossível com o analista, que tem lá a interdição, e aí coloco um componente sexual para deixar essa situação estimulante, mas também tem um aspecto mais kleiniano, relações objetais, que por conta dessa proximidade com o analista e a ansiedade que isso causa, para lidar com essa ansiedade, erotiza-se essa situação. Ou até de distanciamento. O Christopher Bolas, aliás, é um autor interessante que ele traz aqui nesse livro Histeria, falando sobre vários aspectos da histeria. Ele traz uma das coisas como a erotização da presença, erotização da ausência, enfim, muita coisa legal. Aliás, eu separei nesse livro do Bolas 2 trechinhos para comentar com vocês. Um deles relacionado ao tal do "o meu corpo não entende", que ela falou, que eu poderia trazer aqui, ó. Todos os histéricos são induzidos a manter a palavra no corpo, já que tais conversões relembram uma forma de erotismo materno. Isso aqui está no capítulo No Princípio é a Mãe. E aqui eu quero trazer um outro trecho muito interessante, no capítulo 13, sobre histeria, que ele fala assim: a sedução e o terapeuta. Veja só. Quentin é um psicólogo que teve uma grande prática cuidando de pessoas com distúrbios alimentares e clientes com disfunção sexual. Coloca, acreditava que os pacientes deveriam ser encorajados a expressar abertamente seus sentimentos a respeito do que quer que os estivesse incomodando. Quando lhe relatavam episódios da vida cotidiana, ele iria invariavelmente perguntar: e como isto o faz sentir? Um clássico das caricaturas de um clínico. Mas veja só o que aconteceu. A Suzy procurou tratamento com Quentin porque ela, entre aspas, não tinha confiança em si mesma e estava perturbada com uma rejeição amorosa recente que parecia confirmar que ela era uma perdedora. Aí veja só. Quentin ficou profundamente comovido com sua narrativa. Ele a encorajou a ir em frente com seus sentimentos e ela o fez.
E ele era um analista meio over, assim, muito cuidado, exagerado, sabe? Que passa do ponto. E veja só o que o Christopher Bolas fala. Até a secretária eletrônica dele tinha esse seguinte recado. Alô, aqui quem fala é Quentin X. Sinto muito por não poder atender o telefone nesse momento. Se você quiser falar comigo com urgência, por favor, ligue para X. Se for emergência, por favor, ligue para tal. Por favor, deixe qualquer mensagem de qualquer duração após ouvir o sinal. Que analista chato, carente parece, né? Enfim, ele até coloca, né? Ele funcionava como um recipiente de angústias. É muito questionável esse furor Sanandis, Curandis e assim, pode deixar que eu resolvo tudo. Isso lembra isso aqui, ó. Michael Scott prometendo pagar a faculdade de todo mundo. Cuidado, analistas, não façam isso que o Michael Scott fez. Não dá para pagar a faculdade de uma sala inteira, não dá para ser recipiente de todas as angústias do outro. Respeite a si, respeite o outro. Mas veja só para concluir esse excesso, no que enfim que deu. Parecia muito apropriado perguntar a Suzy se ele poderia sentar-se com ela no divã a fim de segurar a sua mão. Ela ficou profundamente comovida com a proposta e lhe contou que ninguém jamais havia mostrado tal zelo com ela no passado. Aí você vai escutando isso e fala assim, nossa, é isso mesmo, assim que tem que ser. O analista cuidadoso chegou perto, sentou no divã, dá a mão para mim, e ela ficou emocionada, ela ficou sensibilizada, é isso mesmo, vai vendo. Entretanto, uma vez que ele tomava sua mão, ela não queria mais largar, e a cada sessão ela perguntava se ele queria sentar-se com ela no divã e segurar sua mão. Veja só que ela começou a inverter a situação. Ela trouxe um ursinho de pelúcia da casa e perguntou se poderia deixá-lo com Quentin, que concordou e o guardou em uma gaveta do armário etiquetado com o nome da paciente. Mas veja só esse final. Quando Suzy não apareceu em uma das sessões, Quentin foi tomado de surpresa. Não havia recados em sua secretária eletrônica e ela não retornou nenhuma de suas chamadas telefônicas. E veja só. No entanto, no dia seguinte, Quentin encontrou um estranho na sala de espera que lhe entregou um envelope contendo uma intimação judicial. Suzy o estava processando por molestação sexual. Vai ser exagerado, vai cuidar demais, vai pro over, vai brincar de ser Michael Scott. Precisa escutar direitinho. Fiquem espertos com as intervenções. Cuidado, limite é sempre fundamental. Lembre-se do Theo, eu sou terapeuta e como terapeuta eu não sou uma opção. E nem use aquele trechinho lá, mas e fora de terapeuta? Como para além de terapeuta eu não sou ninguém, eu sou seu terapeuta e só, fora daqui não existe, só terapeuta. E para finalizar eu queria fazer uma leitura de um trecho aqui sobre transferência, que eu acho importante aqui, vou deixar disponível lá no meu canal do Telegram, meu canal Saulo Durso Ferreira Psi. Lá eu posto textos, posto conteúdo, você pode ir lá acessar. Ou se você quiser, você vai direto no Google e coloca transferência erótica, uma breve revisão. O autor aqui é Luciano Racière Isolan. As transferências eróticas podem se manifestar de diferentes maneiras, obedecendo tanto a padrões neuróticos como padrões psicóticos. Diversos autores diferenciam várias formas de transferência erótica. Bolognini descreveu 4 tipos de transferência erótica com suas respectivas origens dinâmicas e repercussões na prática analítica. A transferência erotizada seria predominantemente baseada em uma modalidade psicótica. A fantasia subjacente responsável pela erotização, que teria uma função defensiva, seria a fantasia de separação e abandono, a qual seria uma tentativa de restauração de estado de fusão narcísica com a mãe. A transferência erótica seria baseada em uma modalidade neurótica e a transferência amorosa e afeiçoada seriam manifestações clínicas que corresponderiam ao desenvolvimento emocional mais saudável e maduro. Para vários autores, a transferência erotizada é característica de pacientes fronteiriços, borderlines, muito perturbados, havendo nela uma angústia excessiva de ser amado pelo analista, com demandas manifestas e conscientes, diretas e exageradas, por gratificação sexual e sempre persistentes. No caso aqui de Júlia, uma transferência neurotizada dentro de uma neurose, uma posição histérica diante do outro. A sugestão, quem tiver interesse, leia esse artigo, ele é interessante, assim, traz pontos de vista clássicos e ampliações, como o próprio nome do artigo sugere.
E é isso, esse daqui foi um Analisando Análises. Lembrando que isso aqui é mais um exercício lúdico para pensar uma sessão de terapia, de análise, que eu faço algumas considerações para que isso possa, de alguma forma, te ajudar como profissional, como estudante de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria, enfim. Ou se você é uma pessoa interessada na área, entusiasta, ou você é paciente ou analisante, entender um pouco o que alguns analistas pensam, alguns caminhos que você pode pensar e seguir. E lembrando, isso é uma das análises possíveis dessa situação clínica. Para isso, bons estudos e até um próximo Analisando Análises.